nossos milhares que são milhões de fãs. Seja bem-vindo a mais um Rodada É Nós Queiroz, onde a gente fala da rodada que aconteceu, no caso de hoje, é que está acontecendo, e já dá alguns pitacos para que vem por aí. Estivemos parados também, de acordo com o lockdown e com as normas da saúde. Estamos de volta agora, eu e eles, meus amigos e companheiros de bancada virtual, Ítalo Souza. Seja muito bem-vindo, Ítalo. Valeu, Paulo. Um abraço para ti, para o Luiz e para quem nos assiste aqui sempre. E Luiz Henrique Light, que está sempre aqui com nós. Beleza, Luizão? Tudo bom? O homem que está sem barba, opa! Fala, Paulo, tudo bem? E aí, Ítalo? Prazer aqui estar falando com vocês. Espero que todos tenham tido uma ótima Páscoa. Vamos falar aí sobre esse paraense e a próxima rodada também, né, Paulo? Vamos lá. Galera, como vocês estão vendo, se tudo deu certo, esse vídeo está saindo na terça-feira e a rodada está em curso. Mas como a outra começará na quinta, a gente teve que escolher um dia e teve que ser na terça. A gente vai falar dos jogos que já aconteceram. Nós estamos gravando na segunda-feira. E vamos falar um pouquinho do que os próximos jogos ainda da quarta rodada. Falar um pouco da quinta rodada, porque essa rodada precede para Remo e Paysandu os jogos da Copa do Brasil. Então, depois desse preâmbulo todo, e eu esqueci de fazer a chamada, vem com nós, papai! Vamos lá! Rodada É Nós começa agora! O que aconteceu até hoje a gente gravar? Aconteceu só um repar, uma quantidade de gols absurdas, e não vai ter jeito, a rodada fala de todos os jogos, a gente também vai falar de repar, mas houve também a melhora Cruz Maltina após a saída do Mito. E eu já vou começar a perguntar para o Ítalo o seguinte: Cruz Maltino feliz, qual a relação entre a desmitada e o resultado da Tuna? E fala um pouco sobre o jogo, obviamente, depois eu passo para o Luiz. O homem sem barba. Por um lado, sim, e por outro lado também, talvez não. Por quê? Sai desse furo. Não, porque eu acho mais que sim do que não, porém, levanto alguns pontos. Eu acho que o jogo do último sábado, ele mostra muito uma evolução ao longo desses 4 jogos. Eu acho que foi bem perceptível. Do próprio jogo contra o Castanhal, em que a Tuna se apresentou bem, e ela continuava errando ali nas finalizações. E esses erros de finalizações foram contidos nesse último jogo contra o Paragominas, e aí a gente viu o resultado, aí, os 4-1. Então eu já vejo uma evolução da Tuna ao longo desses 4 jogos. Com a saída de Eduardo Ramos, eu acho que as coisas ficam melhores. Por quê? Porque entre o Neto, que é um cara que tem uma velocidade maior, é um cara que tem um poder de finalização, inclusive, maior do que o Eduardo Ramos já apresentou nesses últimos 3 jogos que ele jogou, né? Outro ponto também que a gente já tinha colocado, né, que era difícil, muito complicado encaixar Eduardo Ramos e Paulo Rangel. Então, quando, por conta da saída do Eduardo, quebra esse encaixe, e aí as coisas fluíram de uma forma bem mais interessante. Luiz, o Neto jogou de titular. O Neto era o cara que sempre entrava no lugar do Eduardo, né? E teve a volta do Luquinha. O Luquinha, eu não vi o jogo, já vou deixar aqui, por isso que os meninos estão falando. E ainda tem o Luquinha como opção para esse time. Então, beleza. Fala um pouco do jogo, do destaque do Neto, que vocês já tinham falado em alguns episódios atrás, inclusive o que não foi ao ar. Diz aí, por favor, Luiz. Eu acho que o Ítalo foi perfeito nos seus comentários. Eu acho que não dá pra gente atribuir a melhora da Tuna unicamente pela saída do Eduardo. Temos que entender que a Tuna joga de uma forma com o Eduardo e joga de outra com o Neto. E isso é muito pelas características do jogador e o encaixe com o Paulo Rangel. Tanto que nesse último jogo, o gol do Neto foi uma assistência do Paulo Rangel. Você vê que a dupla casa muito bem ali. A Tuna já vinha melhorando, já merecia o resultado, mas acabava tropeçando. E já que o Eduardo acabou saindo por motivos pessoais, o Neto é o titular absoluto da posição. Chegou o Luquinha, mesmo né? Com o Luquinha? Mesmo com a vinda do Luquinha, tu acha que mesmo,
mesmo com o Luquinha, pelo seguinte motivo: o Neto está há 4 jogos entrando e mostrando futebol. Não é só porque o Luquinha subiu com a Tuna que o Luquinha já deva ter a sua vaga no time, né? O Luquinha tem que batalhar ainda por ela. E o Neto, cara, eu acho que vai ser um dos grandes nomes da Tuna para esse paraense. Um bom jogador mesmo. Ele é novo? Ele tem 23 anos. E ele é da Tuna? Não, não. Ele veio do Sampaio Corrêa. Ele jogou a B pelo Sampaio? Eu acho que não. Acho que ele era da reserva. Você não tem que pegar os números ainda. Ele estava no grupo do Sampaio, que jogou a B? Até onde sei, sim. A Tuna pegou Castanhal e em seguida Paragominas, certo? Tô certo? Correto. Os 2 representantes do Pará na Série D do campeonato. Beleza. Quanto o Castanhal, vocês mesmo falaram que a Tuna já fez o jogo melhor e aí teve um empate, história do pênalti no final, não foi? Que para mim foi pênalti. Mas enfim, ok, mas a produtividade tunante foi boa. E agora pega o outro, que tem que se cuidar, porque tá difícil, que não vinha bem, a gente já tinha falado do Paragominas, e enfia um 4x1, não foi 4x1? 4x1. Aí é o seguinte, o jogo contra o Castanhal com o Eduardo, e esse jogo sem o Eduardo, esse jogo foi melhor, então. Pelo que eu estou entendendo, esse jogo foi sim o melhor jogo da Tuna, não só o melhor placar. Só um sim ou não para mim, para a gente. Sim. É isso? Então, perfeito. Então, há uma possibilidade que aquele temor Cruz Maltino de uma possível, entre aspas, volta segundinha, eu acho que isso já foi pro saco, né? Isso já era. Isso não entra mais no pensamento, né, Ítalo? Espero muito que sim. Não. Sinceramente, matematicamente Não. falando, a Tuna está com quantos pontos no grupo do Remo? A Tuna chegou a 5 pontos e a sua classificação, ou melhor, a sua posição vai ficar aí em relação ao Carajás, o próximo jogo dele, que se não me falha a memória, é quarta. Então vamos lá. Então a gente vai de repar? Então, bora de repar. Repar numa rodada é nós, não poderia deixar de falar do maior clássico de todos os tempos, de todas as galáxias universais, contemporâneas e oblíquas. Surpreendente para vocês? Bem, temos um remista aqui e temos um tunante, né? Então terá um pouco de clubismo e terá uma pessoa aí que viu o jogo olhando a bola, né? Luiz, foi surpreendente para ti? Foi bastante pelo número de gols. Eu não esperava que fosse sair um gol relâmpago, um empate relâmpago também, né? Eu já esperava o volume do maior do Paysandu por conta de jogadeira dos seus domínios, né? Mas ela ocorreu? Para mim, eu usei esse termo, o Paysandu teve a posse burra. O que é a posse burra? Para mim, é você ter a bola e não conseguir trabalhar com ela, você tocar de um lado para o outro. Para mim, ele teve a bola? Eu tô te perguntando. Na minha concepção, sim. O Paysandu teve uma posse de bola maior que o Remo, mas não soube trabalhar isso, não conseguiu dar resultado nesse sentido. O Remo soube trabalhar muito mais bem o seu toque de bola, tanto que teve várias chances de gol e boa parte delas foram convertidas, né? O Remo, eu penso muito que naquela troca que o Bonamigo fez colocando o Jefferson Lima, foi mais pela falta de confiança em alguns jogadores. Eu vou exemplificar aqui. O Felipe Borges, geralmente é uma das substituições certas que o Bonamigo faz. Tira o Marlon, que cansa no segundo tempo, e coloca o Felipe Borges. Por que ele não fez isso? Porque na minha opinião, o Bonamigo não confiou no Felipe Borges suficientemente para tirar o Marlon. Aí o que ele faz? Por que ele tiraria o Marlon? Porque o Marlon, ele já estava muito cansado no segundo tempo, final do segundo tempo. Você via que ele não estava mais tendo o rendimento físico dele como teve ao longo da partida. Mas ele, quando mudou ali, o Marlon estava bem. Não estava bem? Quando ele mudou, quando ele fez a mudança pelo Jefferson. Na minha concepção, o Marlon estava já um pouco aquém do início da partida. Mas eu acho que todo mundo que jogou naquele gramado horroroso estava aquém, né? Então, assim. Também tem essa situação. Eu tô perguntando porque eu achei que o Marlon fez uma boa partida. Não, fez uma boa partida, mas. Começa a se criar um ranço sobre o Marlon. Não estou falando de ti, tá? Começa a se criar um mito do Marlon cansando, como se fosse o Marlon cansando, que eu não vejo tanto assim. Acho que até o Marlon vem melhorando fisicamente.
depois da Covid, da parada e tal. É só uma opinião. Mas, enfim, desculpa, te interrompi porque me achei interessante a história do Marlon. Não, é um bom ponto a se apresentar aqui mesmo. Na minha opinião, acho que o Paysandu foi pego de surpresa pela capacidade do ataque azulino e o técnico acabou sendo um pouco engolido pelo Bonamigo em relação à parte tática da equipe. Teve as situações, né, da qual a torcida do Paysandu está questionando, por exemplo, porque o Ian foi sacado, porque o Marlon foi bater o pênalti, isso aí tem que ser debatido, né? Fala, Ítalo. Como a gente tratou na memória, depois de 19 anos, o clássico volta a Curuzu e retorna com vitória azulina da mesma forma como foi lá em 2002. Acho que o Paysandu teve a posse de bola relativa, no entanto, não, como o Luiz falou, não conseguiu trabalhá-la. E a maioria dos lances ali encabeçados, chefiados pelo Nicolas, né? No entanto, o Remo conseguiu não só segurar o Paysandu, como também criar bem mais possibilidades e, ao melhor de tudo, conseguiu resolver, né? Conseguiu criar e finalizar. Então, um resultado, sim, surpreendente e interessante depois de um bom tempo. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que foi surpreendente pela quantidade de gols, até brinquei no Twitter porque eu falei assim, e vocês achavam que a chuva ia atrapalhar, o mais surpreendente é que com 20 minutos, 20 e pouco, tava 3-1, cara. Tinha saído um gol por 5 minutos, assim, foi bizarro. E no período mais complicado da chuva, onde o gramado estava bem pior, a chuva estava, o toró estava valendo, então ali aconteceu o ápice meio que do jogo, e depois parece que aí sim volta-se meio ao jogo, né? E tal. Até brinco também do que as falhas estavam brincando de pira, né? Porque pelo menos os 3 primeiros gols tem falhas envolvidas, né? A do Jansen mais bizarra no empate, não dá para tomar aquele drible, o Nicolas passa no meio dele. E no caso do Lucas Tocantins, no da virada foi um peru do goleiro, né? Um frango do goleiro, que ele não se toma aquele gol. Mas não interessa, não se toma. E aí depois tem o gol do Nicolas, numa boa jogada e tal. O primeiro gol, você pode questionar uma falha ali. Rapaz, eu vi muita gente falando da mudança do Ian. Não sei se porque eu tô com o pré-jogo que a gente fez com o Felipe Barros, né, da FB TV, da FB Scout, que ele fala que com o tempo a zaga poderia ser essa que jogou ontem. Eu só acho que estão falando do Ian como se o Ian fosse o Gamarra, tá? Eu acho que o Ian não faria nenhuma diferença ali, assim, caso o jogo fosse igual, Acho que tem um quê do cara ser daqui, pro bem e pro mal, né? Então, nesse caso, é pro bem, tipo, porra, mas o Ian vinha bem. Não vinha tão bem. Vocês lembram do meu papo sobre o Israel, que a galera brigou comigo? E o melhor jogador do Remo, que não foi do Remo, foi o Israel. A maioria das jogadas saiu por ali. A lateral direita do Paysandu foi uma avenida, uma avenida. Acho que a mudança do esquema tático do Itamar, não a mudança do esquema, mas o posicionamento que ele usou realmente complicou, principalmente num clássico, mas não acredito que um técnico experiente como o Itamar puxou isso aqui e disse, vou fazer. E aí, quando eu vi a escalação, disse, o Paysandu vai jogar lá Itamar, que eu vou me fechar e vou esperar matar os caras. Não foi tanto isso que aconteceu, porque não deu tempo, né? Não deu tempo. O Remo sai na frente, aí tudo bem, o Paysandu empata, mas logo depois o Remo põe na frente, então não deu para a proposta de jogo do Itamar ser muito colocada em prática, tanto que ele muda, e acho que ele muda mais por isso. Me surpreende, porque eu acho que ele ia de Igor Goulart, ele bota o Marlon, enfim. Acho que o Remo, estou vendo as brincadeiras nas redes sociais, o pessoal, alguns bicolores dizendo, o Remo nem jogou bem. Eu, bicolor, me preocuparia se o Remo não jogou bem e ganhou de 4-2 e teve oportunidades. Estou vendo muitos bicolores dizendo que o Paysandu teve de 5 a 6 oportunidades claras de gol. Não acho, até porque a única defesa que eu lembro assim do Vinícius é a bola
enfiada, não sei quem No faz, Rui, que ele faz uma no boa Rui. defesa. Fora isso, e o pênalti. Mas teve o pênalti. Beleza, mas a chance não é clara de gol. Ele faz um pênalti bobo e, pelo que eu vi na câmera, para mim foi. Também foi. Então, assim, e acho que, um detalhe, G2 abaixo. O problema é que o G2 vira uma bola, como ele faz no primeiro lance, que já muda o jogo, ele abre de esquerda, que facilita uma jogada. Mas ele estava pouco participativo, pouco inspirado, tanto que perde um gol e tal. E acho que quem perde gols é o Clube do Remo. Como é uma quarta rodada de Campeonato Paraense, com os times se montando, principalmente do Paysandu, acho que é para a torcida ficar puta, mas não é para se desesperar. Acho que o Paysandu tem pista de decolagem. Paulo? Discordo de alguns bicolores que dizem que esse é o time do Remo. Não é verdade. O Remo também tem pista de decolagem. Mas é melhor tu ter essa tua pista de decolagem vindo de um 4-2 a favor, né? Então, assim, foi um repá divertidíssimo, bem jogado nas condições que ele se apresentava. Eu gostei pra caramba. Legal ter tido um repá desse, assim. Obviamente que a torcida azulina está mais feliz. Paulo, até porque teve peças ali que se mostraram, né, com potencial. O Paulinho, para mim, jogou como se fosse o titular, né? Merece ali aquela posição na volância do Paysandu. O Felipe fala isso no pré-jogo, que para ele o Paulinho é titular absoluto desse meio de campo. Paulo, 3 pontos aqui. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. Começando pelas perguntas, na real. Esse jogo do Remo te lembrou um pouco o jogo contra o Ipiranga de Erechim? Né, aqui em Belém? Que ele virou. 2-1. Foi 2-1. Foi 2-1, né? Os dois do Salatiel. Do Salatiel, exatamente. Ele te lembra esse Não. jogo porque, tipo, me deu a impressão que o Remo tinha capacidade de chegar lá no ataque. Então o Remo podia ter resolvido o jogo como resolveu lá no Ipiranga. Me deu essa impressão. Eu ia perguntar pra ti. Acho que o Remo resolveu o jogo. Acho que o Remo sim. teve uma coisa que a torcida criticou durante alguns jogos, inclusive da Copa Verde, que o Remo não matava jogo. Tinha chance e não matava jogo. Acho que o Remo teve um aproveitamento além do que normalmente tem. E isso foi diferencial no jogo. Porque o Remo poderia ter tido aquelas chances e não ter feito. Lembrando que o Remo fez um 3-1 no Paysandu também na Copa, na Série C, entendeu? Então, assim, eu acho que o Remo foi letal, assim, aproveitou melhor. Teve o gol perdido do G2, o gol perdido do Carirus. Dioguinho também. Não, mas ali para mim não é um gol perdido. O do Carirus é um gol perdido. E o do G2 ele poderia, pela qualidade do G2. Então, assim, não, acho que o Remo conseguiu ser efetivo nesse jogo. Uma outra pergunta, Paulo, essa aqui é uma bomba, olha. Tu acha, na sua opinião, que o Vinícius está começando a entrar naquela decadência por conta da idade ou algum outro motivo? Não, acho que não. Acho que ele pode estar passando por uma fase não tão boa, mas acho que não tem nada a ver com a idade, não tem nada a ver de ele estar decaindo na carreira. Acho isso. E acho que se o Thiago não tivesse feito uma boa partida no último jogo, se a impressão que o Thiago tivesse deixado fosse contra a do Itupiranga, isso não teria sido questionado. Eu até achei falha do Vinícius, nem acho que foi um frango a bola ter passado por ele, acho que ele sai mal. Se você me perguntar se eu acho que ele tem falhado em saída, falhou numa, se eu acho, no primeiro tempo que ele sai, ele volta no meio do caminho. Se aquela bola do Nicolas, que é impressionante como o Nicolas ganhou todas as bolas, parado que eu quero dizer, impulsão, parada, vindo, atacando a bola, ele ganhou todas, inclusive a do pênalti. Ele ganha, mas foi falta. Dane-se, ele ganhou a bola. Mas ele fez falta, porque o zagueiro é pouco malandro. Ele ganhou todas as bolas, todas, sem exceção. E aquela desviada, eu nunca fui goleiro. Já fui, porque era ruim, mas não é mais o caso. Se o Vinícius não dá aquele passo para frente, talvez ele tivesse catado a bola na boa, assim, sabe? Então, acho que o erro foi mais desse, porque aí o desvio, tu tá meio que vendido. Ele ter se colocado na posição de estar vendido, para mim, é a falha dele. Mas não. Por exemplo, o meu goleiro titular do Remo ainda é o Vinícius. Paulo, mas por serviço prestado? Sim, por serviço prestado. Agora, você sabe que você tem, e o que me falam, e o pouco que eu conheço do Vinícius,
ele vai trabalhar cada vez mais para não dar moral para o Thiago, que é uma boa também. Mas não acho. Acho que, de novo, está caindo, está se criando um mito sobre a decadência do Vinícius. Acho que a torcida, ela meio que cria alguns cenários. Paulo, mas tu quer dizer que ele não pode ser substituído? Não, eu não estou dizendo nada disso. Não, estou dizendo que, nesse momento, ele está em decadência. Ele veio de uma Série C fantástica. Agora, acabou o quê? Em janeiro? Fevereiro? Nem sei quando acabou. Ele não fez nenhuma lambança na Copa Verde. O problema pode ser que o Vinícius fique refém dos milagres. Então, acho que está de boa ainda. O Remo está muito bem servido de goleiros. Muito bem servido. Com certeza. Assim, agora eu vou dar uma opinião aqui. Eu ia fazer um conteúdo só sobre o Repá, e como eu não vou fazer, eu vou aproveitar o coluna da segunda. O rodado é nós para falar. Acho que o Bonamigo não é uma corneta, é uma flauta, uma pequena gaita em relação ao meu xará. Acho que faltou fome ali, na substituição dele com o Jefferson Lima entrando, ele dando uma... Acho que ali faltou um pouco de fome. Acho que ali era para dizer, porra, seu Beto não precisava desmanchar nada, ganhava fôlego, mas era um cara para ir mais para dentro. Era eu vou ganhar, eu vou meter mais 5, eu vou meter mais 6, porque eu pego moral, eu ganho crédito. Acho que ali faltou. Faria as substituições, daria para poupar e tal, mas eu ia. Tá bom que quando o Wallace entrou, começa a se entender porque o Wallace está perdendo espaço, né? Continua a moleza do seu Wallace. Mas eu achei. Não é uma corneta, é uma observação minha e tal. É isso. Tem a minha geração e uma outra fala que toda vez que o Paysandu tem a oportunidade de enfiar a faca e girar no Remo, ele assim o faz. E o Remo, às vezes, não aproveita tais oportunidades. Acho muito difícil ter um novo Repá, mesmo o Remo na Série A, o Paysandu nasceu na B, mesmo continue com essa condição de jogo. Eu até acho que a discrepância técnica não foi o principal ponto do Repá, tá? Não houve assim, uma discrepância, mas houve um jogo onde o Remo fez valer. E estou começando a achar que a parte psicológica e anímica está fazendo diferença. Como fez para o Remo durante esse mini tabu que o rival fez? Acho que pior. Acho que pior pelos tamanhos dos jogos que o Remo vem saindo vitorioso. Os jogos de Série C, os jogos do acesso, esse primeiro Repá do jeito que foi. Esse Repá poderia... Paulo, mas tá falando, não. Acho que o Paysandu poderia ter criado mais dificuldade caso tivesse feito o pênalti, mas acho que o Remo poderia ter... Esse jogo poderia ter sido 6-3. Talvez 6-4, 7-4. Poderia. Então, assim, animicamente, acho que isso pode começar a virar uma bola de neve. Talvez não vire tanta, porque pode ter só mais um Repá, né? Ou nem pode não ter. É isso, já falei demais. Vou fazer uma pergunta para o Ítalo. Pode. Ítalo, para ti, esse resultado do Remo prejudica a Tuna em relação ao Paysandu abrir o olho e querer acalmar a torcida? Ou não? Ou essa é só bobeira minha? Eu estava pensando em falar sobre isso, né? Que, prospectando já os jogos que estão por vir. Acho que, na verdade, é uma mistura de fatores. Inicialmente tem uma dicotomia, né? Um time que fez 4 gols e um time que levou 4 gols. Tem uma dicotomia de momento, um momento do Paysandu em relação a estrutural, enfim, em outros aspectos claramente superior ao da Tuna. No entanto, como eu vinha falando, eu acho que isso vai fazer parte desse momento de reconstrução. Antes de falar do jogo, desse momento de reconstrução que a gente vinha comentando, eu acho que a volta dessas dificuldades, por exemplo, a Tuna enfrentar um Paysandu está em um momento completamente diferente, em condições diferentes, faz parte de uma reconstrução do próprio time, né? Se ela não enfrentar essas pedreiras, ela não volta a crescer. Agora, em relação ao jogo em si, como eu falei, além dessa mistura de fatores, eu acho que definitivamente vai ser um jogo difícil, não dá para sair disso, e que, por um lado, pode sim
influenciar, o Paysandu pode sim querer vencer, além da necessidade de, ou melhor, o Paysandu não tem a necessidade de vencer para pensar em sua classificação, é uma classificação para a próxima fase praticamente garantida, porque tem dois times com 0 pontos. Mas aí, tudo bem, classificação não, acho que eles nem estão preocupados com isso. Mas ganhar, eu acho que eles vão querer ganhar, eles vão ter que ganhar. O ter que ganhar, talvez não pela posição na tabela, mas por tudo que pode acarretar mais uma derrota. Eu acho que aí Patuna realmente. Assim, só uma opinião. Eu acho que o Paysandu olha para esse jogo diferente, mesmo tendo a Copa do Brasil em segunda. O Paysandu não vai poder, por exemplo, vamos fazer um teste aqui, um teste ali. Isso eu acho que eles não vão fazer. Essa mistura de fatores que a gente vai ver na hora. Não se descarta a necessidade do Paysandu de vencer, ao mesmo tempo não se descarta esse momento diferente que a Tuna vem, ou melhor, esse momento que a Tuna, essa condição que a Tuna vem construindo, né, de melhorar cada vez mais o time. Então, é de fato um dos jogos que eu destaco. Eu vou falar mais tarde alguns motivos para a galera assistir na próxima rodada. Então, bora continuar a rodada de agora, depois do Repá. A gente teve a Tuna, teve o Repá, né? Além desses 2 jogos que a gente já falou da Tuna, o Bragantino jogou contra o Independente. Né? Quanto foi o jogo? Nem sei. Foi 1-1, lá em Tucuruí. Primeiro jogo sem o Cacaio. Primeiro jogo sem o Cacaio, o Bragantino lá com o Glaucon, né? Que era o padrão físico, como técnico, e o Independente com o Sinoma Naves. Vamos lá. Terça-feira, dia 6, Tapajós e Castanhal no Mamazão, lá em Outeiro. No mesmo dia, né? Só que em vez de ser 10 da manhã, vai ser às 16 horas, ou 4 da tarde. Lá em Marabá, o Clássico dos Céus, Águia de Marabá e Gavião KTG. E para fechar a rodada, na quarta-feira, às 16 horas também, Itupiranga e Carajás, lá no Zinho Oliveira. É esse o jogo que pode afetar, Ítalo, o posicionamento da Águia no seu grupo, é isso? Isso, o Carajás vencer, ele volta a ser o vice-líder do grupo. Fato que não exclui ainda a classificação para a próxima fase, mas que altera a sua colocação no grupo. Pro Castanhal, né? Porque no grupo dele tá muito embolado, né? Então o Castanhal precisa da vitória, na real. Não empate. E também é a estreia do Cacaio, né? Estreia do Cacaio, vai ser contra o Tapajós, uma equipe que não vem bem no campeonato, perdeu o técnico, né? O Matheus Lima acabou saindo para assumir o Paragominas. E como a gente vai ter que fazer rodada, vai começar, não acabou, o Campeonato Paraense, FPF, a próxima rodada, a quarta, começa já na quinta-feira, a quinta rodada começa na quinta-feira, e aí tem Paysandu e Tuna, tem Remo e Independente. E tem em seguida dela a Copa do Brasil, que pode afetar algumas coisas aí. Acho que os jogos de Remo e Paysandu, né? E Tuna, porque envolve os 3 grandes aí, sendo 2 se enfrentando, são os principais jogos dessa rodada? Eu também destacaria Castanhal e Bragantino. Boa, a volta de Cacaio contra o seu time. Legal, é verdade. Boa. Aonde será? Em Castanhal ou em Bragantino? Vai ser lá em Castanhal, no Modelão. Os próximos jogos, eu acho que os 3 interessantes, o Luiz colocou do Castanhal, é interessante os 2 jogos de quinta e de sexta, né? Porque aí são os 4 campeões paraenses que vão se enfrentar. O Independente já foi campeão paraense, inclusive com o Sinoma Arnave, que é quem está agora comandando o Independente. Então, em primeiro lugar, tem o Remo Independente brigando até pela invencibilidade, né? O Independente também ainda não perdeu. E do outro lado tem Tuna e Paysandu, né? Também outros 2 campeões paraenses que não se enfrentam desde 2014. Então, 2013, na verdade. Então, são jogos interessantes aí, além dos 2 do interior. E ser na quinta e na sexta tem muito a ver com os jogos do meio de semana da Copa do Brasil, principalmente do Remo, que tem a viagem, né? E aí eu vou perguntar para o Luiz, tu acha que o Remo joga com o time mudado? Não creio.
Porque tem um tempo ainda, o jogo é quinta-feira agora. Talvez um aproveitamento mais dos meninos da base no segundo tempo, dependendo de como estiver o resultado em campo. O Independente, eu destaco nesse parazão a sua defesa. Eu com posição do Independente, acho que vai ser um jogo duro. E tem que ter cuidado com o Derlei, né? Esse cara é perigoso. Vem crescendo muito no Independente desde o ano passado na Série D. Eu botaria o time misto. Bota o time misto, que a viagem é longa, o jogo é na terça, o jogo do Remo é na terça. 13, não é terça? Terça-feira, exato. Em viagem, a viagem para o Nordeste não é assim, mamão, então tu faz uns pinga-pinga. Eu botaria tranquilamente um time, tranquilamente. Se não ganhar, não faz diferença nenhuma, mas não sei também, pode ser o Bonamigo não gosta muito disso. Né? Exatamente, então, eu não vejo muito por causa do Bonamigo mesmo, eu não acho que ele vai colocar o time botaria. mas eu acho que ele vai aproveitar muito o banco. E aí, sobre a Tuna e o Paysandu, a gente meio que o Ítalo já adiantou, né? A importância do jogo para ambos acaba que aumenta um pouco mais a importância para o Paysandu pela derrota, então, nem que seja animicamente, né? Tem mais alguma coisa, algum detalhe de Paysandu e Tuna que tu queiras colocar, Ítalo? Ou também de Remo Independente, tal? Tu irias com um time misto? Eu acho que pro clube do Remo, sim. Pro Paysandu, acho que não faz tanta diferença. Porque, se não me falha a memória, o Paysandu joga aqui, não viaja. Não sei precisar. Mas o Até problema porque do Paysandu ninguém sabe quem é o time titular do Paysandu também, né? E o problema do Paysandu é um pouquinho mais o tempo, né? O Paysandu joga dia 9 e depois dia 13. O Remo ainda tem um diazinho a mais. Então, e eu acho que eu iria assim com o misto, porque a única importância da vitória para o Paysandu é pela questão moral. O Paysandu é líder do seu grupo, vai passar como líder, não Tu vai irias com um time misto o Paysandu ou o Remo? Olha, os dois. Eu acho que a Copa do Brasil é mais importante do que o momento que eles passam no Parazão. Porque Sem dúvida. isso não tem, é incomparável. Os dois vão passar com liderança, não se discute. Né? Ainda mais o Paysandu que tem times que tem 0 pontos no seu grupo. Então, acho que botando as pesos na balança aí, achei esse caminho. E Castanhal e Bragantino é o Tom Perro, o Kaká jogando contra o seu ex-time, né? Cara, esse jogo vai ser pesado, porque eu acho que o Castanhal tá tendo uma cobrança além do normal. Normal eu digo porque é um clube que não tem tanta torcida, mas pelo investimento feito no Castanhal, ele precisa mostrar resultado dentro de campo. Ele não pode ficar só empatando o jogo ou não mostrando seu futebol. Tem que mostrar isso. O Elinho tem lá seus investidores, né? E o Bragantino tem a cobrança da torcida, né? O Bragantino, que foi um clube paraense que cresceu bastante nesses últimos 4 anos. Vamos fazer um palpitão rápido ainda sobre o que resta dessa rodada e emenda já na rodada que vem, né? Vamos por parte, né? Tapajós e Castanhal. Meu palpite vai ser 2-0 Castanhal. Ítalo. 2-0 Castanhal também. 1-0 Castanhal para mim. O próximo jogo vai ser Águia de Marabá e Gavião. Para mim, 5-0 Águia de Marabá. 3-0 Águia de Marabá. 2-2. Itupiranga e Carajás. Para mim, isso aqui tá com cara de 0-0. 1-0 Itupiranga. 1-0 Itupiranga. O bem da Luzinha. Porra. Próxima rodada. Aqui é clubismo, Ítalo. Aqui é clubismo. Tamo junto nessa jornada. Próxima rodada. Remo e Independente. Para mim, acho que vai ser 2-0 o Remo. 2-1. O Remo tem que levar gol, né? 2-1 também. 2-1. Daí, eu vou fazer diferente. Vai, 1-1 o jogo. Essa eu quero ver. Eu quero ser o último a palpitar, viu? Paysandu e Tuna Luz. Eu vou... Pode começar comigo? Vai. Eu vou de 2-2. Paysandu abre, a Tuna no finalzinho faz um gol ali. Paysandu abre 2-0, é isso?
Paysandu abre 2-0 e a Tuna recupera. 2 do Nicolas. É. E aí a Tuna faz 2 com o Neto. O Neto, ou se o Paulo Luquinha Rangel. jogar. A lei do ex. A lei do ex de novo? A lei do ex. Paulo Rangel, né? Não é? Lei do ex. Isso. O goleiro também, né? Que era do Paysandu. A categoria de base do Paysandu. Mas tu acha que o goleiro faria? Se o goleiro faz esse gol no finalzinho, é cagada. Quebra lá o. Não. Quebra os muros do Souza, papai. Tô falando que também era do Paysandu. E Ítalo, como é que tá o teu perfil no Twitter? Eu mudei agora, é Kombi da Tuna. Inclusive quem quiser acompanhar, eu vou começar a soltar lá umas. Oi? A Kombi tava. Não tinha diferente? Tu não tinha feito. Ou era um Twitter? Era a Kombi tá em êxtase. A Kombi tá on, né, pai? A Kombi tá on, a Kombi tá on, tá certo. Muito bom, cara. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eu não tenho assim nenhum filho, porque palpite não é análise, né? Me desculpa, a gente chuta aqui. Chutômetro. Acho que vai ser 0-0 esse jogo. Eu vou dizer que vai ser 2-1 pro Paysandu, mas sempre que eu digo que é o inverso, Tuna vence. Tá anotado. Castanhal e Bragantino. Eu acho que 2-1 Bragantino. Acho que 2-1 Bragantino. Cara, esse jogo é complicado, mano. Acho que vai ser 1-1. Se eu já tivesse visto o jogo do Castanhal com o Cacaio, eu teria feito algo na minha cabeça, assim, mais dentro de uma análise. Assim, eu lembro muito que eu falei depois do jogo do Remo com o Bragantino, que eu achei o Bragantino muito ajustadinho, não o melhor time, ou melhor potencial, mas muito ajustadinho. Só que o cara que ajustou esse time está do outro lado com melhores peças. Eu acho que se a gente vê uma evolução, acho que a diferença será o Cacaio, que agora está do lado do Castanhal, acho que um 2-0 vai. Vou nessa, 2-0. Torcendo pelo Cacaio. Paragominas e Gavião. Acho que 1-0 para Gominas. Gavião 1-0. Meu Deus, tá muito mal representado então. Não, vou crer no Paragominas. Vai, 3-0 Paragominas. Por quê, Paulo? Não sei. Porque eu não quero que o Gavião caia. Vamos lá. O Paragominas está uma água. Tá uma água mesmo, olha. Esse último jogo aí. Itupiranga e Tapajós? 0-0. Acho que 0-0 também. Pior que tu me acha que é 0-0. Vai ser unânime nessa. E por último. 90 minutos perdidos. E por último, Carajás e Águia de Marabá. Pra mim, o Águia vence, olha. 2-1. Aí, só pra tu não se achar que tá bem, porque perdeu, continua, eu vou de 1-0 pro Carajás. Vou devolver a brincadeira. Mas não, é pra tu não ficar motivado, entendeu? É a motivação pra Águia Guerreira, papai. Tu sacou a parada? 1-0 lá, ela vai ter que estar ligada no movimento, não vai poder baixar as asas. Carajás e Águia de Marabá, eu acho que 2-0 Águia de Marabá. Eu continuo com 1-0 pro Carajás pra Tuna ficar ligada no movimento. Acabou? É isso. Acabou. Então pronto. Acho que é isso. Galera, nós fizemos uma rodada aí, é nós. Uma rodada que teve repar, então obviamente o repar acaba tendo, não tem jeito, uma grande parte aí da discussão, até porque não haverá. Teve o pré e pós-jogo do repar, e no pré-jogo eu tive a alegria de ter o Felipe Barros da FBTB, muito bacana. Então, aqui entrou uma análise também com outros pensamentos, outras opiniões, e a gente falou de outros jogos, e como a gente sempre faz da rodada, deixa teus comentários aí, o que tu tá achando do que a gente está falando e dos jogos que foram colocados aqui, e deixa teus palpites também, eu estou sentindo falta da galera dar os seus palpites, deixa seus palpites aí, e faço mais uma lembrança, fica ligado, no É Nós Queiroz, que o clube de membros está pertinho de sair do forno. Ítalo, o Cruz Maltino mais feliz, o motorista da Kombi, papai. Tá até muito obrigado por mais essa participação. Voa, Tuna! Eu agradeço mais uma vez a parceria de vocês dois, agradeço também quem nos assiste, até o próximo na rodada. O da memória tá lá no Instagram,
Vão lá dar uma olhada que está muito bacana, sempre conteúdos lá com texto de Ítalo Souza. E o homem que tirou a barba, né? Luiz Henrique Luz, valeu demais. Tamo junto, até a próxima. Valeu, Paulo. Valeu, Ítalo. Mas é isso, galera. Mais uma rodada finalizada. Espero que vocês fiquem em casa, quem puder, né? Vacina já. E é isso, galera. Tamo junto. Por sinal, o Remo jogou, né? Com vacina já, né? O Remo jogou com vacina já. Boa do Remo. Valeu, galera. Mais um Rodada é Nós, Nação Querosense. Eu conto com o teu apoio. Os conteúdos estão cada vez mais aumentando visualização. É importante para a gente. Dá o like, te inscreve, compartilha, aciona o sininho e faz tudo aí para o bem desse canalzinho de Garbo e Elegância. Valeu. É nóis. Tchau.